2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Posso ouvir bem alto? Porque andamos e não por vista. Posso ouvir de novo bem alto? E não por vista. Você vai sair daqui proclamando que você anda por e não por aquilo que você vê. Gente, uma das maiores dificuldades da vida do povo de Deus, antes de Cristo e depois de Cristo, é lidar com uma coisa: o tempo de Deus. Muitas vezes a gente está orando, muitas vezes nós estamos esperando, Silvano, muitas vezes, Thalys, nós estamos clamando, e pastor Rodrigo, a resposta não chega. Sobretudo no tempo que a gente está imaginando: vai ser essa semana, vai ser dessa vez, vai ser agora, e não chega. E aí eu não sei a respeito de você, mas de grandes homens e mulheres da Bíblia, titubearam, assim como eu já titubeei, e o coração começa a pesar e querer sabotar que a gente pare de andar por fé. E aí começa: Deus esqueceu de mim. Só eu já pensei assim ou mais alguém? Acho que Deus disse não. É castigo que Deus está me impondo. Essa promessa não vai acontecer. Mas a Bíblia, Caio, nos lembra que a nossa identidade como homens e mulheres de Deus se baseia em um princípio poderoso que nós acabamos de ler. Esse versículo detém um princípio poderoso. O homem e a mulher de Deus anda por fé, não pelo que ele vê, pelo que ele escuta, pelo jornal, pelas notícias, se tem guerra, se vai ter isso, se vai faltar comida. O povo de Deus anda por fé. E, infelizmente, a gente só consegue ser justificado por Deus e por Cristo se a gente anda por fé, porque o justo, ele viverá. Não é momentos, Lene, que ele vai ter fé, ele vive pela fé. Mas a Bíblia nos lembra isso, ou seja, a identidade, nós estamos esse mês falando de identidade, né? De um cristão não deve ser guiada pelos fatos que estão acontecendo ao seu redor, mas pelo que Deus já prometeu na sua palavra. E aqui, gente, tem uma verdade espiritual que eu queria que você anotasse nessa noite. Quando Deus demora, não significa negação, mas sim preparação. Gente, eu não sei quantos estão fazendo a devocional todos os dias, sobretudo nesse período de jejum. Essa foi a palavra de ontem, e falou forte no meu coração, ao ponto de eu fazer um bannerzinho, botar no stories, não sei quem viu, quantos viram. Isso trabalhou no meu coração. Deus não está demorando, Deus não está esquecendo, Deus não falhou, Ele está preparando. Quem está estudando na escola dominical, está vendo que nós estamos falando sobre o período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, chamado, pastor Rodrigo, de 400 anos. Um silêncio profético. Algumas Bíblias de estudo, vê aí, entre o Novo e o Velho Testamento, tem aí uma página em branco. Esse silêncio que o pastor Rodrigo colocou muito bem colocado, é nomeado por alguns teólogos de plenitude dos tempos. Enquanto Deus estava calado, o Império Romano estava fazendo estrada, Natália. Enquanto Deus estava calado, os gregos estavam espalhando a língua através de Alexandre o Grande. Deus estava preparando, em 400 anos, dona Ana, o mundo para que quando o Salvador viesse, ele fosse anunciado. Até estrada no mar, Silvana. O mare nostrum, em latim. Paulo pôde viajar pelo mar, porque antes alguém colonizou o mar, fez estradas, entre aspas, tá, gente? Sobre o mar, rotas de navegação. E aí sim o evangelho estava pronto. Então o que eu quero dizer? Se Deus está em silêncio na minha vida e na tua vida, é que Ele está preparando algo grande. Oh, aleluia! Cadê você, povo? Dá um glória aí. A mulher falou glória a Deus aqui.
Como é que eu interrompo isso, Rodrigo? Eu falei, glória a Deus, fala um glória a Deus, aí apareceu uma mulher aqui, que falou, glória a Deus, com a luzinha piscando no negócio, Siri, desliga aí, abaixa aí. Era só para eu ver a letra da música mesmo. Vou do lado aí, desliga aí o som aí. Olha, vê que até o celular falou glória a Deus, hein, gente, aleluia. Então vamos para os argumentos nessa noite, que eu quero honrar a tua fé, a tua força. Quando eu vi a Thalita descendo do carro, gente, chegou um carrão ali, eu falei, opa, visitante, Deus é fiel e tal, e desce a Thalita com a perninha. Torci a perninha, pastor. Falei, meu Deus do céu, glória a Deus, né? Ela veio, rompeu a dor, rompeu as limitações. Não deu ouvido para nada, a não ser eu quero ouvir a tua palavra, não é? E isso me emocionou muito. Então, o primeiro argumento, gente, anota aí, por favor, ó. A demora de Deus prova a nossa fé. A demora de Deus, ela prova a nossa fé. Hebreus 11:1 diz assim, ó, a fé é a certeza das coisas que... Opa, pastor Rodrigo ali, meu abençoadíssimo. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, a fé vai passar pela esperança e por esperar. Porque quem espera se enche de esperança. Não é verdade? Pensa comigo aqui. Se tudo acontecesse imediatamente, Ana, ou do jeito, dona Márcia, que a gente pensasse, para que fé? Se tudo acontecesse, pastora Jane, do jeito que a senhora pede, na hora, e como, e sai do jeito que a senhora quer, para que, Helene, ter fé? A fé justamente nasce no intervalo entre a promessa e o cumprimento. A Bíblia é cheia de promessa. A palavra é cheia de promessa. Entre o cumprimento e a palavra que eu estou dando hoje, eu estou liberando uma palavra hoje. Quem pegou aí, levanta a mão, fecha a mão, diz, peguei, amém. Eu estou dizendo que Deus não tarda, não falha, nem demora. Ele está preparando. E uma das coisas que Ele está preparando é a nossa fé. Amém ou não amém? Então, vamos ver um exemplo? Onde tem isso na Bíblia? Abraão recebeu uma promessa, mas quantos anos Abraão esperou por Isaac? Alguém sabe? Pastor Lucas sabe? Vitória sabe? Caio sabe? Anote aí para você não esquecer nunca mais. 25 anos. 25 anos. José recebeu um sonho. Não recebeu? Abriu o bocão e falando com os irmãos. Olha, sabe quanto tempo Benjamim levou para José? Não estou brigando com ele não, deixa ele. É para ele chamar a atenção dele mesmo. Benjamim, sabe quanto tempo levou dia que José foi vendido pelos irmãos até ele encontrar com o faraó? Sabe quanto tempo? 13 anos. Dos 17 ele foi vendido e aos 30 chega na presença do faraó. 13 anos. Mas não foi só isso não, Ana. Enquanto José estava esperando a promessa cumprir, diga comigo, gente, escravidão na casa de Potifar, falsa acusação, prisão, esquecimento do copeiro. Por isso nós começamos cantando nenhuma condenação há, porque estão querendo te tirar da rota, da promessa. E aí o diabo vai usar a gente, vai usar problema, vai usar doença, vai usar tudo para tirar a gente da rota da promessa. E aí você olha para o espelho, fala para a tua carne e fala para ele, querido, eu já morri para Cristo. Morrer aqui, ser enterrado, cremado, isso para mim, a minha promessa já está cumprida, a maior das minhas promessas, Satanás, já está cumprida. Jesus morreu na cruz para me resgatar e eu aceitei a Ele, e ninguém vai tirar isso. Eu sou dele e Ele é meu. Não adianta você querer brincar. O resto, como diz a irmã Dinalda, caixão não tem gaveta. O resto, que se lasque, Satanás. Que se lasque mesmo, do alto a baixo, como diz o nordestino. Alguém sabe o que é lascar? Sabe, né? Lascar uma madeira, pegar uma faca assim, lascar, né? Que se lasque mesmo, o diabo e seus anjos.
Deus estava preparando José. Não era simplesmente para ele voltar e falar com os irmãos dele, não. Esse era o sonho. Não era apenas para os irmãos e a mãe e o pai se dobrar, não. O sonho que José teve foi esse. Mas a visão de Deus é que o mundo ia se dobrar porque ele seria o governador do Egito. Só que, pastor Rodrigo, com aquela estrutura, com aquela carcaça de abrir a boca e falar tudo para quem não deve, de abrir o bocão ingenuamente e achar que todo mundo é amigo, de abrir o bocão e achar que as pessoas vão sentir sua dor, como você sente. Não podia. José precisava amadurecer a língua, a mente, o coração, o comportamento, e por isso passou por essas provas, para chegar onde ele chegou. José não chegou atrasado no palácio, essa é boa, Rodrigo. Ele chegou preparado. Eita glória! Você não vai chegar atrasado onde Deus quer te colocar. Enquanto está esperando, Ele está te trabalhando, Ele está te malhando na academia da fé, está preparando a tua alma, está te ensinando em silêncio, para você chegar preparado. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes a demora de Deus não é negação, é preparação. Deus permite até a demora, porque a nossa fé muitas vezes precisa ser purificada, ela precisa ser consolidada. A fé verdadeira não depende de rapidez, ela depende de confiança. Um homem e uma mulher cheio da fé de Deus, ele não está nem aí esperando para o que vai ou o que não vai acontecer. Tem coisas que Deus me prometeu, gente, que é Isabela, que vai cumprir com ela, não vai se cumprir comigo. Eu não estou plantando uma árvore egoísta para que eu só desfrute das sombras. Eu estou plantando um carvalho de justiça para que os filhos do Benjamim possam buscar essa sombra, para que os netos da Isabela tenham um lugar para ir, para que os meus sobrinhos, o Dante, filho da Sarinha, saiba para onde ir. Porque a minha vida, nossa vida não serve só para nós. Nós somos um vaso de bênção. Então, anotou o primeiro argumento? A demora de Deus prova a nossa fé. Quem aqui nunca fez uma prova? É chato, é angustiante, é nervosismo, soa na mão. Pior depois é ver o resultado. Será que eu passei? Será que eu não passei? Quantas eu errei, não é verdade? É chato. Mas no final, gente, quando a gente é aprovado, a alegria é tremenda, não é? Segundo ponto, a demora de Deus trabalha em nós antes de trabalhar para nós. Anota aí, hein? A demora de Deus, ela trabalha em nós antes de trabalhar para nós, Ana. O problema é que muitos irmãos e irmãs têm buscado lugares de fé fácil, de muita, todo dia. Gente, Abraão teve 6 revelações de Deus da Bíblia toda, e tem gente que quer 6 revelações por dia, meu Deus. A maioria das revelações que a gente quer para a nossa vida é falta de coisas que a gente deixou de ter vergonha na cara de fazer, ou deu mole, ou confiou, ou entregou para quem não devia. A maioria dos meus problemas não tem nada a ver com Deus, e aí isso é bíblico. Vai ver? Me ajuda a procurar aí, pastor Rodrigo. De que se queixam os homens? De que se queixam os homens? A Bíblia pergunta. Fala bem alto, Thalita, bem alto, que você já falou, eu li seus lábios. Dos seus próprios erros. E diz aí o capítulo e o versículo, pastor Rodrigo, vê se tu acha. Lamentações 3. Porque se eu não arrumei esse problema, alguém arrumou para mim, Márcia. Deus não arrumou problema nenhum. Alguém nessa terra, ser humano, arrumou problema para que tudo fosse totalmente ordenado. Era tudo ordenado, gente. Éden, tudo maravilhoso. Alguém criou o primeiro problema. E a coisa vem, ó, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. As pessoas estão falando aí de um homem aí que roubou milhões, aí Banco Master e tal e tudo. Mas quando recebe um toco a mais, acha que é vantagem. Quando consegue levar um benefício. Então, muitas vezes, muita gente não se corrompe porque não teve oportunidade para provar. Mas no nosso caso, não. Nós somos aqueles que somos provados todos os dias.
Todos os dias tem um banquete do diabo para a gente rejeitar. Todo dia o diabo oferece coisas, oferece situações para a gente sair da cobertura de Deus. E a gente diz, não, 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 eu vou ficar aqui. Posso comer arroz puro, posso passar por lutas, posso ter dificuldades, mas eu vou morrer íntegro, um homem de honra, uma mulher de honra com o meu Deus. Isso é ter fé. A demora de Deus trabalha em nós, antes de trabalhar para nós. Muitas vezes queremos que Deus mude circunstâncias, mas primeiro Deus quer mudar o coração. Deus quer mudar a situação. Pastor, isso é bíblico? Perguntou a Ana lá atrás. Ana, antes de colocar Davi no trono, Deus o colocou no campo, na solidão, nas perseguições, nas cavernas, enfrentando urso, enfrentando leão, para depois cumprir e fazer algo para ele. Primeiro fez nele. Sabe por que, Thalise? Porque Deus estava formando um rei de dentro para fora. Põe a mão no teu coração aí agora. Assim como foi com Davi, Deus está formando uma rainha, um rei, homem e mulher, segundo o coração de Deus. Recebe essa palavra aí. Se Deus entregar certas coisas antes do tempo, elas podem nos destruir. Coisas que a gente pode receber antes de ter entendimento, a gente vai acabar estragando as coisas, Silvana. Então, Deus usa o tempo para amadurecer o nosso caráter, fortalecer a nossa fé, preparar a nossa mente e alinhar o nosso coração com Ele. Deus não está apenas preparando a bênção, Ele está preparando você para a bênção. Quantas pessoas, gente, não diga nome, tá bom? Mas se tiver aqui, só para testemunhar a palavra que o pastor vai liberar, se você também não precisa dizer que não, mas só se você conhece alguém que orava muito por uma bênção e foi só receber a bênção e despencou. Você conhece alguém? Só a pastora, Caio, quem mais? Talísia, pastor Rodrigo, Márcio. Era uma bênção. Não faltava reuniões, era ali presente, vivia a Natália fielmente com Deus. Foi receber uma casa de praia, a lancha que ele tanto queria, um emprego melhor. Fusquinha dele, Ana, vinha cheio das irmãs de oração do reteté, trazia para a igreja e tal. Foi ele comprar o Passat novo. Não, minha mola do meu carro, não, vai. É receber a bênção e perder a graça. Então anote isso aí. Deus não está apenas preparando a bênção, Ele está nos preparando para a bênção, para receber a bênção. Tá? E o último argumento, olha gente, 8h55, tem um glória a Deus aí? Só a pastora. A demora de Deus protege o propósito. Essa aí eu deixei por último, que é mais forte. A demora de Deus protege o propósito. Existem portas que, abertas cedo demais, vão virar tragédia. Gente, faça um teste. Ontem eu encontrei uma pessoa no meu trabalho, diz assim, eu estou passando por uma cadeia, por uma prisão, que eu já pensei em desistir de tudo, será que Deus me abandonou? E aí eu falei, eu também já pensei muitas vezes assim, e pode correr o risco de lá na frente eu pensar de novo, sou humano, não consigo ser perfeito, vem e me leva além. Somos humanos, somos seres humanos, não é verdade? E aí, gente, só que hoje, com a maturidade de avô, né, eu estou exercendo algumas coisas na minha vida. A primeira pergunta que eu faço sempre é, alguém na Bíblia passou pela prisão? Algum justo da Bíblia passou? Me ajuda? José passou pela prisão, gente? Pedro passou? Hein? Tiago passou? Paulo passou? Passaram. Então, homens comuns e mulheres comuns, cheios da presença de Deus, passaram pela prisão. A segunda pergunta, Jesus passou pela prisão? Sim ou não, gente? Jesus foi para a cadeia? Sim ou não? Jesus foi acusado,
esperou lá, o STF mandou ele lá para a cadeia. Foi, gente, eu já fui aonde Jesus ficou preso. Inclusive, é uma experiência assim. Mostra onde Jesus ficou e passou a sua noite. É um dos poucos lugares em Israel que você pode dizer, aqui ele realmente ficou. Por quê? A casa de Caifás continua lá. E o porão, onde ele foi descido por uma corda, está lá. Ele foi preso, acusado injustamente, morte de cruz. Então, quem sou eu para não me gloriar na cruz dele? Se o meu mestre e homens e mulheres cheios da presença de Deus passaram pela prisão, eu vou passar pela cruz. Né? Ou no meu tempo, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sabe por quê? Porque as megas igrejas, os coaches da vida, o evangelho de facilidade, a Bíblia está sendo reescrita pela IA, hein, gente? Uma Bíblia só de facilidades, né? Não mostra o verdadeiro cristianismo, mas essa noite eu vim te animar, olha para mim, é a noite de bom ânimo, para dizer que tudo o que você está passando, te identifica o caráter de Jesus. Tudo que você está passando não é falta de fé, não é tristeza, não é abandono, nem a sua igreja que é pequena e não tem fé e não tem Deus aqui não, é o contrário, é porque você é fiel, é porque você não se dobra, é porque você não vai nas ondas desse evangelho de facilidade que tem transbordado essa nação, se envolvido com pactos errados, com políticas erradas, com lugares errados, é porque você é resiliente, que o inferno se levanta, querendo que você se torne mais um no meio dessa multidão, mas você é alguém especial, toma pancada, a resposta não vem, e você continua de pé, porque o Espírito do Senhor está sobre a tua vida. É nisso que nós nos gloriamos, de parecermos com Jesus, e carregar a cruz até o final, assim como um teve espinho na carne até o final, assim como Israel mancou até o final. Não importa se ele vai me curar ou não vai me curar, o importante é que ele já me curou da morte eterna. Isso ninguém vai tirar de mim. Então, irmãos, quero concluir. Não, ainda não terminei o argumento. Jesus esperou pelo menos 30 anos para iniciar o ministério, Márcio. O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Se Jesus esperou 30 anos para depois começar a pregar. Cara, imagina o ministério de Jesus com 15 anos. Ele começou com 15 anos. Imagine o tempo de preparação que Jesus passou nesses 30 anos. O que ele não viveu? Muita gente fala, esconderam a infância de Jesus, a adolescência, a juventude. Eu acho que não. Eu acho que ela foi tão triste, tão provada. Satanás perturbou tanto que ele falou assim, isso eu não quero nem falar. Eu vou prosseguir para o alvo. Nós vamos descobrir isso na eternidade. Mas eu só sei que esse exemplo de Jesus nos mostra que o tempo de preparação protege o propósito. Olha para cá. A sua vida, não é Rick Warren não, tá? Não é triunfalismo não. Você, nós nascemos com um propósito, revelar a glória de Deus. Irmãos, aonde a gente pisa, o ambiente tem que mudar. Silvana recebeu. Não vai mudar ou não pode mudar não. Aonde a gente pisa, tem que mudar. Sabe por quê? Se o diabo botou ovo, fez ninho, lá no meu trabalho, a hora que eu pisar, pisou um justo. E a Bíblia diz que aonde eu pisar, com a planta dos meus pés, é santificado o lugar. Então, não temerei, eu só temerei a uma pessoa, sabe quem? A mim. Sou eu quem sabota os planos de Deus com a minha língua, com a minha boca, com meus pensamentos. Sou eu quem olha para o meu irmão, para a minha irmã, e às vezes está com dor, igual a Thalita, desceu do carro com dor. Thalita nem falou comigo, fez cara feia ainda. Minha menina está com dor na perna, e eu com meus pré-julgamentos já estou julgando ela, e vou separando a família, e vou falando para o filho, e vou falando de qualquer jeito para a esposa. Somos nós que atrapalhamos o que Deus tem a fazer. Agora, se alinhar com o Pai, vai para o colo de Jesus e experimenta. Aonde você pisar vai ter que mudar. Sabe por quê? Porque chegou alguém que Deus enviou. Não tem jeito para nós. Gosto muito de um hino, não sei de quem é.
Acho que é uma cantora, com Cristo é vencer ou vencer. O que foi? Ah, tá. É a Cassiane que ela falou. Não tem. Põe a mão na tua cabeça aí, porque eu já fiz isso hoje à tarde na minha. Com Cristo é vencer ou vencer, pastor. Fala teu nome aí, fala. Fala o teu nome, põe a mão no cabeção e diga assim: com Cristo é vencer ou vencer. Não tem espaço na nossa mente para perder. É vencer. Só que muito tempo a igreja transformou essa vitória, essa igreja aí, modernona, essa igreja. Que vitória é carro? Como é que fala quando assim? Essa semana saiu uma pessoa daqui da igreja, disse que está indo agora para uma outra igreja, porque lá tem muita gente e dá para fazer network para alavancar o negócio dele. Aqui na igreja só tem pobre. Vocês acreditam nisso? Pastor, eu não deixo de ouvir a palavra da Casa e Vida. Toda segunda eu escuto os pastores pregando, porque na igreja Casa e Vida tem palavra. Mas lá tem network. Eu nem sabia o que era network. É pessoas que eu vou ter interesse de vender algo para elas dentro da igreja. Aí eu que boto ali para pagar a limpeza, um bolinho para vender, um sandu bom, eu que estou vendendo para pagar a limpeza da igreja. A pessoa sai com esse pensamento. Aí de tanto network aí, ó, CPMI está chamando todo mundo, aí todo mundo envolvido, de tanto network aí, ó. O cara que pregava no púlpito de uma igreja faz festa de bacanal, compra os outros. É o evangelho que a gente está vivendo. O evangelho que não transforma mais. Isso não é aqui, tá bom? Eu só estou dando um exemplo de como as pessoas estão pensando hoje. Como se, Natália, vão viver 100 anos guardando dinheiro para um dia gastar no céu. Eu não estou dizendo que não é lícito você buscar coisas boas, nem trabalhar para isso. Mas o alvo aqui não é nem o irmão do lado, o alvo sou eu. Quando eu venho para cá, a Márcia só tem um alvo na minha vida, é de olhar e ver se ela está bem, e dizer para ela: Márcia, você está mal, hoje eu estou bem, eu te levanto. Porque foi isso que disse, para andar de 2 a 2, porque se um cair, o outro levanta. Não é para eu olhar para a Márcia e pensar com ela assim: não, será que lá a minha escola que eu montei, aqui nessa igreja, eu vou pegar as crianças todas e levar para lá? Ou não é isso. Também não é ilícito alguém vender o seu óleo, alguém vender o seu perfume, um irmão ajudar o outro. Isso não é ilícito. Não é ilícito isso. A maçonaria faz isso. Tudo quanto é grupo de afinidade faz isso. Todo mundo aqui tem condições de ir ali no McDonald's de comprar 10 sanduíches, mas compra o sandu bom sabendo que vai ajudar a limpeza. Não tem nada de ilícito nisso. Então, você está entendendo? Não é o ato, é o coração. É o coração. E assim as pessoas, Thalísia, estão exercendo a fé também. É a fé para coisas e não para transformação. Vocês estão entendendo? Vocês estão me acompanhando? Estão entendendo isso? A fé genuína é para transformação. Porque as demais coisas, ou a gente tem fé nisso, ou vamos trabalhar para as demais coisas. Quantos estão entendendo, gente? Com carinho. Vocês não são dignos de pastor nenhum bater em vocês. Não merecem. Tá bom? Mas eu preciso explicar. Tá? Então, gente, a Bíblia diz em Eclesiastes 3:1 o quê? Tudo tem um tempo determinado. Tudo. Não são algumas coisas. Thalísia, você que está anotando. Eclesiastes 3:1, filha. Isso significa o quê, pastor Rodrigo? Que Deus não trabalha apenas com promessas humanas. Ele trabalha com estações. Significa o quê, Ana? Que você e o Reginaldo, para viver o que estão vivendo hoje no casamento, se for mentira, você grita daí mentira, tá? Você está vivendo um tempo maravilhoso com o Reginaldo, não é? Mas vocês já passaram por invernos, não já? Já passaram por outonos, não já? Agora a primavera e o verão está aí, não está? Mas a gente passa por isso. Seja a vida relacional de marido e mulher, amigo, irmãos, pai e mãe, perdão, mãe e filha, pai e filho, né? A gente passa. E esse teste é o teste da fé, gente. O inverno é o teste da fé. Mas a gente não pode perder essa dimensão. Que quando Deus parece atrasar, muitas vezes Ele está protegendo destinos. Mas o que é isso? Você acredita em destino de Deus? Creio. Eu não creio na predestinação individual. Que Deus destinou uns aqui para serem salvos e outros aqui para ir para o inferno. Mas que eu creio na predestinação da igreja, isso eu creio. A igreja está predestinada a ser salva. Eu não estou dizendo membro de igreja, eu estou falando igreja.
a igreja de Jesus. Não é estar dentro da igreja, dando dízimo, ofertando, não é isso não. Tem muita gente por aí, não é? Dentro de igreja, mas que não é igreja. Agora, a igreja de Jesus, meu filho, ela já tem um destino. Qual é o destino da igreja de Jesus? O céu. O céu é um lindo lugar. O céu, e é para lá que nós vamos. Só Silvana vai e eu. O céu é para lá que nós vamos. Não é não, Silvana? Oh, o povo tu tá recebendo, né? Pô? Concluindo, agora sim, gente. Só existe alguém que entende o tempo de Deus. E esse é o próprio Deus. Só existe alguém que entende o tempo dele. Quando Jesus esteve aqui, vestiu pele humana, né? Ficaram perturbando ele, aqueles mais próximos, né, Rodrigo? Quando é que vai ser o fim dessas coisas? Jesus jogou para quem? O Pai. Ele só disse que quando a gente visse guerras, epidemias, era o princípio. Era o princípio. Tá? Então, gente, durante 30 anos ele viveu no anonimato, quietinho. Durante 30 anos, Caio, nenhum milagre, nenhuma multidão em volta dele. Durante 30 anos, nenhuma pregação registrada. Tem, Rodrigo, alguma pregação de Jesus? A primeira aos 30 anos foi quando ele entrou em Cafarnaum, abriram-se os livros e ele declarou Isaías lá, né? O Espírito, é lindo isso, né? Do Senhor está sobre mim. Ali começou, inaugurou. Rapaz, era anjo voando para tudo quanto é lado. E ele dizendo aqui, ele nos chamou para pregoar o ano aceitável, dar vista aos cegos, libertar os endemoniados. E, meu, coisa linda. Ali começou. Até na cruz, gente, parecia que estava demorando. Experimenta. Eu queria que você experimentasse algo essa semana ainda. Talita não. Vá até um lugar que tem uma barra fixa, que você tenha certeza que vai aguentar o seu peso. Essa barra de ginástica, se pendure e tente ficar 5 minutos pendurado, sem se mexer. Faça isso essa semana. 5 minutos. Peça alguém para filmar e manda para mim. Vai ajudar a tua coluna, vai descomprimir. Fica 5 minutos assim, segurando assim, com o seu peso. E deixa o corpo descer, tá bom? Não é para ficar assim, não. É pendurado assim. Você vai ver que daqui a pouco você vai começar com dificuldade de respirar. Gente, Jesus foi preso de manhãzinha lá e ficou até o entardecer, às 3 horas, ele... Tetelestai. Está consumado. Por mim e por você. Confere lá se ele morreu. Aí sai água do nosso Senhor. Aquele soldado ali, eu gosto muito daquele filme do Mel Gibson, quando o soldado... Quantos já viram A Paixão de Cristo? Está na época da gente começar a voltar a ver. Cai sobre ele a água assim, ele... Né? E aquele soldado ali, eu acho que está na glória, né? O que ele deve ter experimentado ali? Água e sangue do Senhor batizaram ele naquele dia. Mas porque alguém decidiu ir para a cruz? Pela fé. Pela fé que a minha sogra vai se converter, eu tenho que ir para a cruz e não respondê-la. Essa semana minha esposa me deu milhares de estrelinhas, porque eu decidi que eu vou ganhá-la para Jesus. Então, se ela falar que essa parede aqui de cima é branco-lilás, o que eu digo, Janaína? Antes eu dizia, preto, não está vendo que é preto? Né? E isso aí era o início de uma escalonagem. Então, tem horas que pela fé a gente tem que ir para a cruz. Está demorando, não está acontecendo. Deus está preparando. Até a cruz parecia que não acabava, Thalise. Depois que tirado da cruz, Márcia, não podia ser no outro dia? Não podia ser à noite? Mas olha para mim, conta comigo, vamos. Conta comigo, bem alto, hein? Quero ver se vocês estão acordados. Vamos lá, vamos.
E ao terceiro dia, até para Jesus ressuscitar teve tempo, gente. E a gente está aí desanimando, nada, ele está te preparando. Enquanto está demorando, em vez de desânimo, fala: opa, está demorando, ele está trocando minha sandália, está botando uma de aço. Opa, está demorando, ele está botando outro escudo, pastor Rodrigo, está me dando tipo de Leônidas, aquele de aço. Opa, está demorando, ele está forjando a minha espada, eu vou para a palavra. Agora ele é uma espada diferente, hein? De adamantium e espada de Wolverine, entendeu? É assim que a gente tem que viver. Senão a gente vai desanimar, vai cair, vai se prostrar. Deus transformou o aparente atraso em a maior vitória da nossa história. Jesus ressuscitou, porque o tempo de Deus produz frustração para os que não têm fé, mas para os que têm fé é certeza de vitória. Olha para cá, olha, Rodrigo, vê agora na minha cabeça, para quem não tem fé, o tempo de demora é frustração. Olha agora. Mas para quem tem fé, a demora se traduz em rendição. Está demorando, ele vai para o altar, ele chora, no quarto dele ele se tranca e fala: Senhor, está demorando, parece que tudo está perdido, parece que não vai. Eu me rendo e não me frustro. Levanta a mão bem alto e diz: Senhor, daqui para frente, tudo que está demorando, tudo que não está acontecendo, não vai mais, não vai me desanimar, não vai me enfraquecer, vai me fazer te render mais a ti. Sabe de um pastor novo, Caio? Ele foi reclamar com um pastor velho lá em Belém a seguinte coisa, Thalise, para o pastor velho: pastorzão, toda noite some uma ovelha do meu aprisco e amanhece morta lá, o pelo lá, cheio de sangue. Toda noite, Rodrigo. Aí o pastor velho foi e falou para ele: faz o seguinte, filho, amanhã, quando você voltar com as ovelhas e elas forem para o aprisco, você fica na entrada, uns 100 metros antes do aprisco. Pega o teu cajado e levanta para dar uma paulada. Aí falou: mas que isso? Levanta e dá uma paulada na cabeça de cada uma. Aí o pastor: não vou. Rapaz, me escuta. E no outro dia ele fez isso. Thalita, toda vez que vinha uma ovelha em direção ao aprisco, que ele levantava o cajado e ameaçava bater, sabe o que a ovelha fazia? Abaixava as patinhas da frente, começava a chorar, e ia em direção ao aprisco e entrava. Até que chegou uma hora que, quando ele levantou o cajado para bater em uma, ela voou em cima dele e saiu correndo e não entrou no aprisco. Quando ele olhou, a pele balançava e era um lobo debaixo. Sabe qual é a moral da história? Quem não bate no lobo, sacrifica as ovelhas. Para nós, serve da seguinte forma: se os meus pensamentos maus não saírem do aprisco, eles vão matar as coisas boas que estão dentro de mim. Quantos entenderam isso com amor? Então não aceite, não aceite. Vai, vinha, faz igual o Davi, pega aí, pega nela aí, vai. Pega nela, pega na carne, pega nela. Fala: por que está batida, sem vergonha? Por que você está se remoendo dentro de mim? Eu espero no Senhor, eu busco nele, e eu ainda vou ver triunfar. Minha alma bandida, sai de mim. Fala alto mesmo, fecha os vidros do carro e fala. Se não está no carro, está dentro do quarto, fecha. De vez em quando o pastor escuta os berros lá. Irmão, se existe um ser solitário nesse mundo, sabe o que é? Pastor. Ele tem certeza que não tem amigo. Ele tem ovelhas e ele tem pessoas que, se ele disser sim, está ok. O dia que ele diz não, mas aí define quem é quem. Aí as ovelhas não apriscam. Então, irmãos, nessa noite, o lobo e as ovelhas não são pessoas, são sentimentos. Se a gente quer ter fé, a gente precisa dar na cabeça desse sentimento que vem com pele de ovelha, Caio, fingindo que é ovelha, mas é lobo. Não vou aceitar. Eu vou me parecer cada dia mais com Jesus. Fala bem alto. A minha identidade é se parecer com Jesus. A minha identidade é se parecer com Jesus. E se eu tenho fé nele, eu vou lutar para isso. Então eu não vou mais achar ruim com a Ana. Ontem a aula foi isso na célula, né, Ana? Eu vou direto para a Ana. Ana, eu estou pensando isso. Você agiu assim comigo, realmente, porque isso me faz triste, porque você é minha irmã e eu te amo. Põe a mão na tua cabeça, gente. E a outra vira para mim agora. Manda para mim, uma para mim e outra na tua cabeça.
Diz assim: Senhor, nos enche de inteligência emocional. Para que a gente tem que resolver as coisas com briga, gente? Porque depois a gente tem que resolver o problema e a briga. Vamos resolver as coisas nas pazes, que aí é só resolver o problema. Porque na ânsia de querer resolver as coisas, a gente acaba resolvendo na marra, com briga, eu e a Lene. Aí depois, eu tenho que resolver o problema e ainda tenho que pedir perdão a ela. Eu posso ouvir misericórdia? Eu estou falando de vocês não, estou falando de mim. Eu resolvia tudo na bronca, tudo no grito. Agora eu prefiro calar e sair andando, correndo. Não é o lobo não, por favor. Que é para acalmar o que a boca fala do que o coração está. E se a gente tem fé em Cristo, se a minha identidade é Cristo, eu preciso ser como Ele. Eu só aprendi uma coisa nessa noite: quanto mais eu me rendo a Ele, mais demora vai ser diminuída. Menos demora eu terei. Pronto, traduzindo. Quanto mais eu me rendo, quanto mais eu, cheio de fé, me pareço com Jesus, menos demora eu vou ter naquilo que Ele tem para mim. Amém?